Tem um propósito. Não comece nada sem ter um propósito, sem ter um objetivo claro do porquê que você está começando aquilo. É esse porquê que vai acabar norteando você durante toda a jornada. É esse porquê que vai fazer você aguentar noites sem dormir, momentos onde você está pensando, pô, não vai, cara, não vai, não vão conseguir. Fala galera, tudo bom? Mais uma entrevista aí pro Quinto na Mesa. Hoje a gente tem a enorme satisfação, o enorme prazer de conversar com o Rogério, um dos sócios da FibraTech, a academia mais renomada, mais bacana, com certeza, de Juiz de Fora. Construiu aí um grande legado, hoje atende muita gente aí nesse setor. É um grande prazer que a gente bate esse papo aí com você, Rogério. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, é sempre importante a gente poder contribuir de uma forma ou de outra. Sempre num bate-papo desse a gente gera insights, né? Gera alguma mentalidade, algum mindset aí que pode ajudar outras pessoas também em busca dos seus sonhos, né? Isso é importante. Com certeza. Primeiro, para a gente começar esse bate-papo aí, queria que você contasse para a galera a sua trajetória um pouquinho antes da FibraTech, né? Quem é o Rogério aí antes da FibraTech? Bom, o Rogério formou em Educação Física na UFJF, né? Eu até brinco que muita gente tem dúvida do que vai fazer, né, na faculdade. Eu nunca tive. E isso para mim foi muito importante, porque acho que eu já entrei dentro na faculdade, de certa forma, com uma maturidade para aproveitar de verdade o curso, porque eu curti ali cada momento do curso. E dentro da faculdade eu passei por várias áreas, mas me especializei bastante em treinamento desportivo, em treinamento para doentes crônicos e um treinamento para, no caso, hipertensos, diabéticos e tal. Ao sair da faculdade, eu já fui fazer a pós-graduação. Na minha época, eu tinha terminado as matérias quase praticamente com um período de antecedência, e já era possível dar entrada na pós-graduação. Então, já iniciei ali, faltando ali 3 meses para formar, já estava na pós-graduação no Rio, no Fundão, em treinamento desportivo. E depois, assim que eu terminei minha pós-graduação, eu já ingressei no mestrado na própria UFJF em Biodinâmica do Movimento Humano. Sempre trabalhando em academias, né, estagiei em várias academias da cidade, tive a oportunidade de flutuar tanto em academias do público C e D, quanto academias de público A e B. Quando a própria Bodytech veio para Juiz de Fora, fiz parte da equipe da Bodytech, estagiei na Bodytech. Depois, quando eu estava para ser contratado, foi quando a Bodytech desistiu do mercado daqui, e trabalhei na Olímpia, que era uma grande academia da cidade na época. Trabalhei na Arena, que se tornou a Elite Fitness hoje na Santo Antônio. Enfim, várias academias, várias experiências diferentes como estagiários. Depois, quando eu formei, também trabalhei ainda em algumas academias, mas sempre com o bichinho que me mordia ali, de que tinha muita coisa errada. E o empreendedorismo vem muito desde sempre, né? Ali, meu pai foi empreendedor, corretor imobiliário, montou sua própria corretora, chegou a ser a segunda corretora mais forte de Juiz de Fora. Eu acompanhei toda essa trajetória dele saindo do zero também. Isso foi inspirador, de certa forma, para mim também. E ele sempre gerou muitas dificuldades. Assim, a gente tinha uma certa dificuldade, nunca passamos fome nem nada, mas a gente tinha uma certa dificuldade, as coisas não eram nada fáceis para a gente, e aí tudo que a gente tinha que conquistar era sempre por labuta, por trabalho, né? Então eu lembro que eu brincava na rua, fazia às vezes os brinquedos e tal, e muita gente já estava com videogame e eu não tinha condição, e aí eu e meu irmão juntamos, começamos a fazer sacolé e fomos para a porta de colégio para vender sacolé para conseguir ter um videogame, né?
E aí foi do Atari para o Mega Drive e tal. Essas coisas marcam a gente, assim. E aí, assim que eu me formei, trabalhando, eu já, mesmo assim, arrendei um estacionamento em frente à rua Pedro Escapim ali. Ficamos lá 4, 5 anos, não ganhamos nada. Nem deu lucro, nem deu prejuízo. Mas só trabalho. E aprendizado, né? Faz parte. Né? Com certeza. Nesse período aí, também me enveredei aí por compra e venda de veículos, enfim. Sempre indo um pouco além do que o mercado estava oferecendo, sempre buscando alternativas de empreender e de investir e de gerar outras rentabilidades, não satisfeito com o status quo ali que normalmente a gente fica quando está empregado. Eu estava empregado, mas não estava satisfeito com aquilo ali. Esse foi o meu ponto até o dia em que, conversando sobre montar o negócio, eu e esse meu outro sócio, o Eduardo, a gente trabalhou junto, estudamos junto. É curioso, porque de quem está hoje na Fibratec, se eu não me engano, dos 5 sócios, nós temos 4 que estudaram no Colégio Santa Catarina. Então a gente se conhece desde de moleque, mas a gente veio a fortalecer mais esse vínculo de amizade da faculdade para frente e depois nos ambientes de trabalho. E aí eu, Michel e Eduardo, quando a gente conversou pela primeira vez ali, aí nós resolvemos que íamos montar a nossa academia. Né? Foi ali que aí começou a ideia da primeira academia, que começou em fevereiro de 2010. E aí não começou só com a gente, porque a gente tinha um grande mentor dentro da educação física, que era o Cristiano. Ele foi nosso professor nas academias, ensinou a gente a trabalhar, um puta de um profissional, e a gente fez o convite para ele adentrar aí a sociedade. Então, a Fibratec de hoje, ela começou em 2010, em fevereiro de 2010, com a formação de sócios Eduardo, Rogério, Michel e Cristiano. Perfeito. Acho que essa parte de conquista, talvez, na minha percepção, assim, tenha sido muito importante na hora de moldar mesmo o caráter, né? Como empreendedor, como pessoa. Eu acho que quando você tem, não dificuldade, né? Você falou não é dificuldade, mas você tem a vontade, tem a ambição e ir conquistando as coisas aos poucos, talvez seja muito mais engrandecedor do que já receber tudo de mão dada, de mão beijada, né? Então a gente parece que você criou essa mentalidade desde novo, né? De ir conquistando e deu no que deu, né? A Fibratec hoje são 4 unidades, né? Qual que foi a primeira? A primeira unidade foi onde? A primeira unidade é na Rua Santo Antônio, 1340. Essa unidade ela é curiosa, porque nós começamos o que hoje é impossível se abrir uma academia, no tamanho que a gente abriu essa academia em 2010, né, 10 anos atrás. 400 metros quadrados de academia, a gente tinha todas as atividades nela, e a gente chegou a ter mais de 1.200 alunos em 400 metros quadrados. É algo assim que hoje é impensável você conseguir ter realmente. Com certeza. E vocês seguiram algum modelo de negócio, assim, alguma referência de mercado, ou foi um conceito criado ali entre os sócios no começo? Olha, eu brinco sempre que todos nós éramos muito, em termos de negócio, arriscávamos, acompanhávamos ali os pais e tal, todos com muita dificuldade nesse sentido, ou seja, tínhamos que batalhar, né, moldando o caráter, como você falou aí, mas a gente era muito observador. A gente sabia, talvez, o que devêssemos fazer, a gente não sabia ainda, mas o que não fazer, a gente sabia com certeza. Então, se você começa o negócio já sabendo o que não fazer, já é um caminho importante para se iniciar o negócio. E como nós tivemos uma oportunidade, quando a Bodytech veio para cá,
ela já é um benchmark de mercado, né? E a gente teve a oportunidade de passar pelos treinamentos, ver a visão que a empresa tinha, que era uma empresa, não era alguém tocando um negócio de academia, né? Porque a característica peculiar do mercado é um educador físico vai, investe, monta um negócio, e esse negócio vai sendo muitas vezes tocado até ele, enquanto tem caixa, ele está sendo tocado, vamos colocar assim. Quando a nossa empresa nasceu, a gente já sabia, olhando entre a gente, que não ia ser uma e no mínimo iam ser 10, assim. Era até uma meta intrínseca, assim. E como a gente teve todo esse mindset diferente de uma empresa como era a Bodytech, gerida como tal, a gente ali teve um benchmark muito importante para o nosso início, né? Então a gente observou os processos, a organização, mas o principal que calhou exatamente com a linha de pensamento que a gente tinha, que era construir uma empresa onde o cliente está no centro da empresa. E todos os processos, toda a cultura, tudo que você vai fazer é com e para o cliente. Eu acho que esse foi o grande diferencial desde o início da Fibratec. E era isso, a nossa missão era essa. Como educadores físicos, todos acreditavam muito, acreditam muito na capacidade que o exercício físico tem em transformação de vidas. A gente teve a oportunidade aí de ver várias vidas sendo impactadas positivamente ao longo da nossa carreira. E aí, para a gente, quanto mais pessoas fossem impactadas por isso, melhor. Só que o que a gente via? A gente via um paralelo em que muita gente odiava, às vezes, tinha experiência de uma academia e odiava, fala assim, eu não volto aqui, isso não é para mim e tal. Isso começou a incomodar demais a gente, sabe? Porque se eu sei do quanto o benefício é importante e se eu quero impactar um número máximo de vidas nesse sentido, eu tenho que transformar o exercício em algo mais agradável. E aí esse foi um dos princípios que começou a nortear a gente. E aí o agradável passava principalmente por escutar o cliente, entender o que ele gostava, o que ele não gostava, e toda a nossa construção foi a partir disso aí. Eu acho que atualmente, assim, a gente hoje tem um começo de percepção por parte dos empresários de que as empresas têm que ter mais foco no cliente, né? Nem todas ainda têm totalmente isso. E é interessante porque, assim, em 2010, vocês pensarem isso, é aquele ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Eu acho que com certeza, se vocês começam com um modelo onde ninguém faz isso e trazem esse conceito, principalmente em academia, eu imagino que o resultado tenha sido muito positivo. Eu ia te fazer essa pergunta que você falou, o que vocês almejavam no começo, e aí você já até comentou aí, eu queria te fazer a pergunta que o que vocês almejam agora, né, para o conceito de Fibratec, quais são os próximos passos, até desconsiderando um pouquinho aí o momento de crise, o que no começo do ano estava planejado aí para a Fibratec. Hoje a gente vive a era da experiência do cliente, né? A gente vê aí em outras empresas despontando nisso, e a gente está literalmente nesse momento tentando afiar o machado. Mas vamos falar antes de corona, né? Antes disso tudo, a nossa ideia a gente já havia identificado que o modelo de academia que existia, que a gente chama de academia tradicional, ele é um modelo que morreu, né? Ele vai jogando a pá de terra ali, ele já era, ele acabou. A academia, de maneira geral, do jeito que era, ela virou uma commodity, ou seja, ela tem poucos diferenciais competitivos, ela agrega pouco valor para os clientes. Tem muita academia. Tem muita academia, tem concorrências desleais, é um mercado complexo, as margens são extremamente apertadas, principalmente quando você está em centros que não são grandes centros, são centros médios, como por exemplo, o Juiz de Fora. Uhum. E aí a gente identificou, cara, se a gente continuar com o que a gente está fazendo, é melhor do que a concorrência. Porém,
na nossa opinião, já não era melhor o suficiente para o próximo nível. É aquela máxima, o que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar ao próximo nível. Uhum. E aí, criticando o próprio modelo, né, todos os diretores são leitores assíduos, e aí a gente está sempre buscando novos conceitos. E aí, nas nossas discussões, a gente chegou à conclusão que se alguém tivesse que destruir a nossa empresa para reconstruir, tinha que ser a gente mesmo, antes que o mercado o fizesse. Uhum. E aí a unidade Spazio veio para testar o modelo que a gente sempre sonhou e que a gente não tinha grana no início para fazer, a verdade é essa, mas o modelo Spazio é a configuração do que dos 3 moleques, principalmente, o Michel, o Rogério e o Eduardo, depois com a agregação do Cristiano, eles sonharam lá atrás, só que eles não tinham a condição mínima para isso, né? E aí o Spazio vem num conceito que a gente acredita que é a academia, a era do bem-estar, a era do wellness, não mais a era do fitness propriamente dito. Uhum. Né? Não é o foco mais tanto... A beleza está dentro do bem-estar, a estética, a autoafirmação está dentro do bem-estar, mas não é o foco principal. Outras coisas envolvem isso. E aí o conceito também de família na academia. Por quê? Os clubes acabaram, as crianças não têm como mais brincar na rua, é perigoso, o sedentarismo cresce vertiginosamente, principalmente na infância e na adolescência. O conceito de criar um ambiente que seja quase uma extensão da casa da pessoa, que ela goste de ficar, que ela vá e ela se sinta bem, que ela conhece gente legal, que o lugar é bonito, o lugar é extremamente profissional, organizado, que tem uma imensidão de oportunidades, então ela vai achar alguma atividade que ela gosta com certeza, e com experiências únicas, né? Foi a concepção do Spazio. Então o Spazio, eu até brinco, você encontra, se você é da tribo de Mind, que é yoga, tai chi, meditação, a gente trouxe lá para o Spazio uma experiência que a gente chama como se fosse micro gyms, micro academias dentro da academia, onde a pessoa vai ter a melhor experiência de um treinamento e um conceito Mind. Aí vem conceito arquitetônico, o pensamento de cada passo da experiência, as inovações como a Air Yoga que a gente trouxe. Então, se ele comparar isso a qualquer outro estúdio de yoga especializado em Juiz de Fora, a gente tem uma experiência tão ou mais completa. Então, é uma oportunidade única para ele lá. A gente trouxe outra microgym, que é o Bootcamp, que é aulas extremamente dinâmicas, voltadas para resultado, que trabalham tanto a parte cardiovascular quanto a parte neuromuscular, porque todo mundo fica nessa dúvida, que resolve o problema do tempo do cliente, tudo ouvindo o cliente. Isso foi construído, na verdade, a gente moldou pelo que o cliente fala para a gente. E aí também numa experiência com logomarca específica, ambiente específico, iluminação, conceito arquitetônico, a metodologia criada e ajustada por nós. Então, outra experiência que é única e que você só vai ter lá, né? A gente tem outras microgyms que vão ser lançadas na unidade centro, que essa unidade centro que eu falei foi a primeira, é a primeira que a gente, depois do Spazio, está virando para esse modelo que a gente acredita, que vai ser a Fibratec do futuro, tá? Uhum. Que é esse modelo de clube. A piscina, uma piscina de 25 metros, aquecida, ozonizada, um ambiente extremamente agradável, um vestiário amplo, vestiário para criança, enfim. Cada passo da experiência é pensado ali. E outras microgyms que a gente vai trazer, que aí vai vir nos lançamentos aí nessa nova unidade e depois vai vir encampando as unidades anteriores. Esse conceito é o que a gente quer consolidar. Então, o primeiro passo é a consolidação desse modelo. Ou seja, a Fibratec abandona de vez o modelo tradicional, que ela tinha consciência de que ela entregava mais, porém não era o suficiente, e vem para um modelo para sair da comparação, para sair da commodity. Olha, isso aqui é um modelo de full service que a gente fala.
a gente está entregando uma experiência única. É quase um resort que a gente vai e aí a gente tem o all inclusive. É mais ou menos isso. E aí a unidade Centro é o segundo passo dessa consolidação e aí a unidade Alameda provavelmente o terceiro passo dessa consolidação. Né? E uma observação constante da nossa unidade do Jardim Norte, porque a gente tem que pensar global, mas agir local. E cada local da cidade é um negócio. Né? Então, a gente tem que entender qual que é a dinâmica do mercado naquele posicionamento para tomar a decisão. E aí pode ser que a Fibratec venha a ter duas marcas, assim como tem grupos maiores, como é o grupo Biorritmo, que tem a Smart no sistema de low cost e tem a Biorritmo no sistema de full service. Né? Não está descartada essa ideia para a gente de que, se necessário, a gente vai ter duas marcas do grupo Fibratec Vida Ativa. Né? E se for criada essa nova marca, aí a gente vai começar, depois da consolidação desse modelo full service, que é o modelo Prime, de entrega alta, de high touch que a gente fala, a gente pensa em expandi-lo, mas uma velocidade menor, porque a gente está mapeando centros que aguentem esse modelo, né? E esse modelo que, se a gente criar low cost e ele engrenar, a gente pensa numa expansão mais rápida, né? Começando regional, ou seja, mais próximo, porque aí você tem seus tentáculos onde você controla ainda, para depois expandir para outras áreas. E aí pode ser que venha um modelo de franqueamento aí. Perfeito, não, bacana demais escutar isso, acho que foi bem esclarecedor. Uma coisa que você falou aí da estrutura, acho que para quem não conhece, uma visão assim mais prática, conheço lá a Fibratec, a gente está falando de um complexo aquático com uma piscina semi-olímpica, a gente está falando assim, exemplos práticos, o vestiário mesmo é uma coisa que você entra e fala, caraca, é muito organizado. O espaço Kids, eu acho que você não comentou, lá tem um espaço Kids, esse intuito de família, então você pode deixar lá, tem uma pessoa responsável, então tem toda uma ambientação, é um espaço com estacionamento próprio lá no espaço, então lá tem toda uma estrutura, realmente assim, eu acho que tô falando só pra galera que ainda não conhece, que não é de Juiz de Fora, é uma estruturação assim, absurda, muito aconchegante de fato, eu que conheço lá, também tenho essa autoridade para falar e é muito bacana. Aí uma coisa, pegando um gancho no que você citou aí, essa parceria com a Vida Ativa, como é que está funcionando isso aí? Explica um pouquinho melhor a questão de sociedade e tudo mais. Legal. Vou até voltar na história para a gente entender como é que isso aconteceu. Show. Só para complementar a questão do espaço, é isso que você falou. A gente pensou na jornada completa, a família, a gente viu que tinha muitas mães que não treinavam porque não tinham onde deixar o filho para uma atividade com segurança e ainda entendendo que ele vai estar sendo desenvolvido naquele momento. Então a gente criou o Espaço Kids. Agora, recentemente, a gente criou uma academia inteira Kids, né, que só a gente tem na cidade, onde a gente vai trabalhar psicomotricidade, circo, ginástica e tudo isso que a gente estava começando a engrenar e aí veio o corona, né? E a gente também agora lá no espaço tem uma estrutura só de lutas, enfim, é realmente um clube completo para todo mundo se manter ativo fisicamente, que esse é o nosso objetivo. Com relação à Vida Ativa, o que aconteceu? O Johnny, que era um dos sócios da Vida Ativa, também estudou no Santa Catarina, também conhecia a gente, e a gente começou, a gente era já, na época, depois que a gente fez a compra da fibra, né, porque a gente começou com uma Tecnofit na unidade Santo Antônio, aí surgiu a oportunidade de comprar a fibra, que foi uma surpresa para a gente, porque era vamos colocar, a academia mais tradicional da cidade e focalizada num público bem AB, né? E a gente, pequenininho, começando, já fazendo um bom trabalho, e aí a gente teve essa oportunidade, que era uma oportunidade que envolvia um risco grande para a gente, e a gente
tomou esse risco acreditando na capacidade que a gente teria em ampliar o negócio. Depois, logo depois, veio a oportunidade de comprar a Actrion Academia, que era outra academia com mais de 20 anos na cidade, que era ali no Castelinho da CJF, na Tiradentes, que a gente também o fez. E aí surgiu a possibilidade, um namoro com a Vida Ativa através do Johnny, porque a Vida Ativa era a empresa a ser seguida e ainda é em eventos esportivos, principalmente corrida na cidade, e em atividades outdoor. E nós estávamos meio que já dominando atividades indoor, né? Então, era um gasto de energia grande para a gente desviar o nosso foco do indoor para competir no outdoor. E como havia uma admiração mútua entre as empresas, a gente começou a sentar para conversar e as ideias se encaixaram muito, né? Os valores dos sócios, os projetos, tudo foi se encaixando. E aí foi feito ali um valuation de ambas as empresas e foi feita uma fusão proporcional à avaliação de cada empresa, onde os sócios ficaram com cotas do grupo Fibratec Vida Ativa. A partir daquele momento, passou a se constituir o grupo Fibratec Vida Ativa. Foi se transformando ao longo do tempo, um braço muito forte da Vida Ativa continua sendo o braço de eventos. Acho que pouca gente sabe, mas a gente chegou a pegar uma conta do Alphaville nacional para fazer corridas do Alphaville em todo o Brasil. Aí depois veio aquela crise que a gente passou anteriormente, ela foi enxugada, mas a gente chegou a fazer três provas do Alphaville a nível Brasil. E não é fácil você pegar uma conta dessa, né, para tá fazendo. A gente já chegou a trabalhar com uma conta do Bramil recentemente também. Hoje a gente tem convite para trabalhar fora de Juiz de Fora a rodo. Esse ano a gente ia dobrar o número de corridas e eventos que a gente ia estar executando, se não fosse essa parada aí. E ainda assim a gente continua com outro braço que já foi mais forte, mas que de certa forma também houve muita concorrência e houve uma comoditização, que é os grupos de corrida. Hoje qualquer pessoa que se forma e vai ali, pega um colchonete, pega alguma coisa e ia lá para a Faculdade Federal e começar o seu grupo de corrida. Então isso se diversificou muito, a gente nem acha ruim, porque o nosso intuito é combater o sedentarismo, isso acaba chegando a mais pessoas, mas se tornou um braço onde a gente quer trabalhar cada vez melhor e, de repente, indo mais para o online também, para fazer consultorias à distância, que é um braço que começa a aparecer para a gente agora também, mas sem atacar demais esse mercado, porque ele está muito... é difícil você ter uma diferenciação nele, entendeu? Então, a gente prefere ir tateando e identificando um momento de agredir novamente esse mercado. Já numa outra parte do braço Vida Ativa, que não é o grupo de corrida, é o grupo de triatlo, que é um grupo bem forte nosso. Nós já chegamos a ter mais de 80 pessoas no nosso grupo de triatlo. O nosso treinador, que é sócio, Hugo, é uma referência, né? Já participou aí de Ironmans internacionais. Ele é uma referência nacional e até mundial, vamos colocar assim, lógico, guardada a proporção. Ele não é um atleta de ponta, mas dentro do que ele faz, é educador físico, está se especializando cada vez mais e trouxe um software muito legal de controle de carga de treinamento, então ele consegue fazer a prescrição à distância hoje e controlar essas pessoas. A pessoa acabou de fazer o treino, já alimenta a planilha, ele já vai, faz os gráficos, verifica se a carga de treino está adequada, faz as adaptações. Isso é um diferencial muito grande que a gente está apostando que vai crescer muito agora. E o nosso grupo local também, com ele à frente, está crescendo significativamente também. Então, esse hoje é o braço Vida Ativa dentro do grupo Fibratec Vida Ativa. Essa fusão, só para pontuar, foi em que ano?
Então, rapaz, eu tava até procurando aqui, sabe? Porque a gente vai se confundindo. Eu acho que foi ali 2000, final de 2014, início de 2015, Uhum, já tem um tempinho tá? então, né? É. E aí rodou E bem, questão vocês falaram que os valores eram parecidos, o modelo de gestão rodou bem quando teve essa fusão. então, isso é muito interessante, cara, porque quando a gente fala, pô, já chegamos a ser 6 sócios, né? Aí um dos sócios, o Johnny, por questões dele pessoal mesmo, de expectativa da área dele de vida mesmo, preferiu sair, Uhum, né? Mas saímos numa boa mesmo, sem problema nenhum. O Cristiano já tinha saído há mais tempo também por questões pessoais dele, então não tivemos aí problemas. Mas o que que ajuda nisso? Quando você faz lá uma fusão e quando você tem um contrato, né, social, você tem regras. Você tem que estabelecer as regras lá atrás, porque se tiver um momento de storm, né, um momento de confusão lá na frente, é só voltar na regra, que a regra te aponta quando você está com a cabeça tranquila e todo mundo acordou, qual foi a regra combinada ali para uhum. seguir. Então a gente não teve muito problema nas dissociações que tivemos, né, com o Cristiano e com o Johnny, foi bem tranquilo, inclusive são amigos, né, nossos. E só que uma dificuldade que a gente teve foi, em termos de governança, quando juntou as duas empresas, a gente reorganizar essa governança, né? Esse organograma, como fica o organograma daqui para Exato. frente? Quem responde a quem? E aí a gente contou com a mentoria nessa época. Começamos uma mentoria com um coach comportamental, no caso, que foi o Phil McGrath, que foi muito importante para a gente nessa trajetória. Uhum. O Phil, em determinado momento, falou: até aqui eu consigo ajudar, a partir daqui eu não consigo mais ajudar, e nos indicou um cara excepcional, que é o Luciano Larch, do Grupo Larch. A gente gravou com ele. Foi a primeira entrevista até dessa nova temporada. E o Luciano foi essencial para a gente reajustar esse organograma, reencontrar o caminho dessa governança para que a gente conseguisse seguir nos nossos objetivos. Aí não é fácil, tá? Esse aí, todo ajuste em empresa em termos de governança é muita debate, tem que ter, todo mundo tem que ser ouvido, as opiniões vão se divergir, todo mundo tem que ceder, até que chega no final que cada um vê o que o outro tem de melhor para entregar, e aí as vaidades sempre começam alto e depois elas vão diminuindo. E quando você tira a vaidade do negócio, aí você consegue tomar decisões adequadas. Eu acho que o mérito nosso foi esse. A gente conseguiu, com muito diálogo, como sempre foi, muita transparência, tirando o componente vaidade, o componente ego da jogada, para chegar em decisões que fossem melhor realmente para a empresa. Né? Não poderiam ser melhor para o Rogério, para o Michel, para o Eduardo, para o Hugo, para o Lucas. Elas tinham que ser melhor para a Fibratec, para o grupo Fibratec. E a gente conseguiu isso. Mas aí o pessoal pensa, foi fácil? Não foi fácil. Foi um trabalho árduo, né? Muita conversa, muita facilitação do Luciano. O Luciano foi muito importante nesse momento aí. E a gente conseguiu chegar nesse sistema de governança que a gente tem hoje aí, e que provavelmente pode mudar também, porque tudo é mutável. A empresa é um organismo extremamente dinâmico e as coisas mudam, né? Tanto é que 2 sócios deixaram de fazer parte e por livre e espontânea vontade. O meu caminho está diferente do caminho que a empresa está querendo seguir, eu tenho que sair e tal. Então, você não espera isso quando você abre a empresa. É igual um casamento. Você não começa o casamento pensando que vai um dia terminar, né? Uhum. Então, é nessa perspectiva aí que a gente trabalha. O nosso objetivo, cara, a gente tem um sonho, assim.
ver o time crescer, como a gente aposta muito em pessoas. Nós somos uma empresa de gente que gera serviço para a gente, né? Então, quem trabalha na Fibratec tem que amar pessoas. Esse é o primeiro passo. E nosso objetivo é que o time que a gente viu lá atrás e que está crescendo com a gente, um dia ocupe cadeiras como, de repente, até de diretoria. Uhum. E a gente pode ser que um dia estejamos como conselheiros apenas, só como conselho gestor, né? Uhum. Buscando um avanço, um crescimento acelerado, e aí eu vou precisar de outras pessoas para ocupar a minha cadeira aqui. E a gente busca trabalhar o time para que esse time cresça, se desenvolva em todo o seu grupo de competências, para que eles possam ser essas pessoas que vão comandar a empresa na linha de frente futuramente. Perfeito. E aí seria mais toda uma mudança, né, de organograma, e é bom já ir adquirindo essa experiência que você já tem, porque com certeza quando a gente pensa em fusão, né, quantas minúcias não tem um contrato, contrapontos entre as duas partes. Eu nunca passei por isso, né, mas eu já li bastante sobre fusões de grandes empresas, e a gente vê como é que é um processo custoso, né? Não financeiramente pensando assim, mas intelectualmente mesmo. E aí, O choque de cultura também, né? Às vezes você pode ter um choque de cultura, tem que ter um alinhamento de propósito muito grande, então são pontos aí que são fundamentais. Com certeza, E aí, fugindo já um pouquinho, mudando lá para um assunto que eu acho que não tem como a gente correr, que é esse momento de crise que a gente vive. Eu acho que o setor de academia, assim, pode ser muito afetado, né? Acho que talvez seja aí um dos seja mais afetados. Imagino que seja um momento delicado. Como é que está sendo a operação da Fibratec? Principalmente, acho que a gente vinha num momento assim de situação de país estável que proporcionava talvez a gente afrouxar um pouco o caixa, pensar um pouco mais em desenvolvimento, em crescimento, porque a gente tinha essa confiança, e aí vem um fator macro, um fator externo, né? E ataca assim as nossas possibilidades, as nossas ideias de crescimento. Como é que está sendo a questão de operação, o plano de gestão mesmo da crise, assim? A gente estava começando a apontar o nariz para cima para querer decolar, né? E aí toma uma bomba dessa aí. Bom, primeiramente, quando a gente fechou, né? Quando a gente tomou a decisão de fechar, que foi inclusive anteriormente ao decreto, 2 dias antes, foi ouvindo novamente o nosso cliente, né? A gente, quando começou a crescer a questão do corona, a gente se posicionou, olha, galera, a gente está se preparando, está preparado para atender quem vier, né? Questão de álcool em gel, questão de usa uma esteira, salta uma esteira, diminui o número de pessoas nas aulas, todo mundo com muito cuidado, mas aí nós tomamos muita porrada, mas muita porrada. Teve gente que foi, pô, que legal e tal, rapidamente eles já se ajustaram para nos atender. E teve gente que falou, vocês são irresponsáveis, olha o que está acontecendo no Brasil e no mundo e tal. E aí a gente ouviu, cara, essa voz da galera, e a gente ficou ali. Na verdade, a gente ficou numa discussão entre o que é melhor para a empresa. Ouvir o nosso cliente, entender que isso realmente é um problema que vai fugir ao nosso controle de saúde pública, como depois veio se comprovar, né? 2 dias depois a gente tinha um decreto, ou insistir em fornecer o serviço, porque se a gente tinha consciência plena de que se a gente fechasse, fechou num dia, a receita começa a cair no outro, né? Fatalmente. E aí a gente ficou nessa dicotomia e tomamos a decisão de ouvir o nosso cliente e fechar. Ao fechar, todo mês o nosso negócio tem um percentual de evasão, né, que é natural, e a gente precisa de um fluxo de entrada de clientes novos para cobrir essa evasão, e se você
obter êxito nisso, você tem crescimento mês a mês, né? Uhum. Quando você fecha, você fechou totalmente esse funil de entrada. Não entra mais ninguém. Uhum. Então, essa receita de entrada você já perdeu. Ela pode ter mês que ela pode chegar a 30% do teu faturamento, né? De novos entrantes, por exemplo. 30%, 40%. E aí, ao mesmo tempo, você tem do lado de cá o funil de saída, que com o fechamento ele tende a aumentar. Então, se você tinha lá 5% de evasão da sua base, você vai aumentar para 6%, pode aumentar para 7%, e assim sucessivamente. E a gente tinha que tomar outras decisões. Por exemplo, eu fechei, o cara que paga mensal, ele vai parar de pagar. Ok, se eu fechei em 18 de março, 16 de março, esse cara que pagou o mês de março, ok, eu já comunico com ele que esses 30 dias que ele pagou e não usou, 15 dias, né? Assim que eu retornar, ele tem isso como direito. Uhum. Né? A gente preza sempre o princípio da justeza. Segundo ponto, receita recorrente. Quem paga o plano débito recorrente. Automaticamente, o que a gente fez? Um trabalho danado, cara. A gente entra mês a mês suspendendo todas as cobranças dos recorrentes. Para que porque o recorrente ele não deixa de ser um mensal, né? E aí a gente suspendeu, velho. Aí quando a gente suspendeu essa cobrança, já vai um percentual significativo da receita embora. Então eu já perdi a receita de entrada, perdi a receita de recorrência, aumentei a perda, porque eu estou fechado. Para manter o fluxo de caixa nesse período, te resta o quê? Os planos anuais, os planos de fidelidade. Só que quanto mais os meses andam, os meses avançam e o governo fala, vocês não podem abrir. E não só o governo, a própria situação da pandemia, né? A galera também, o meu cliente, ele também vai se enrolar às vezes financeiramente. Ele também é dono de empresa, ele também está tendo que mandar a gente embora, está tendo que suspender contrato de trabalho, também está tendo problema com a receita. E aí ele vai lá e vai falar, pô, cara, cancela para mim, né? Ou então o cliente ficou desempregado. E aí, como é que faz? Pô, cancela para mim. O que a gente tem notado é o seguinte, a gente está num corpo a corpo muito próximo ali, todo mundo que quer falar com a gente, vai lá no direct, manda direct, a gente encaminha diretamente, a gente manteve os gerentes das unidades atuando, então isso é encaminhado ao gerente, o gerente prontamente gera a resposta para aquela pessoa e resolve a situação dela. O que tem acontecido, que é muito legal, cara, e aí você vê o quanto que a força da marca, o relacionamento do cliente, o foco no cliente, ele resulta, né? Muita gente está ligando e fala assim, cara, eu tô enrolado e tal, faz o seguinte para mim, tem como jogar meus cheques para frente? Tipo, só não entra com eles agora, depois eu vou tentar me virar e joga meus cheques para frente. Sim, temos, a gente tá dando um jeito de fazer isso, né? Tem gente que liga e a gente fala, pô, fica tranquilo, que se você não tem nenhum problema financeiro nesse momento e puder manter o seu pagamento, a gente agradece e todo o ônus que você teria por esse stop, você não vai ter, porque isso vai ser jogado integralmente para frente para você. Então você não perde nada. E aí a gente está tendo uma resposta muito boa. Então essa perda da receita que ficou, ela vem aumentando, como eu disse, mesmo você tendo todas essas ações, o calo vai apertar para todo mundo e aí, muitas vezes, é condição. O cara liga e fala, eu não tenho condição de continuar, eu não sei o dia de amanhã, como que tá. Mas a gente está conseguindo, o crescimento dela está sendo abaixo do que a gente projetou. Então, assim, mostrando que tudo que a gente construiu em relacionamento com o cliente, gerando essa identificação com a marca, ela vale demais, cara. Isso é assim, tá sendo uma resposta íntegra pra gente. Muita gente ligando, que é mensal, falando assim, aqui, eu quero pagar. Como é que eu faço para pagar? Provavelmente pensando que, pô, tem que manter funcionário. Como é que os caras vão manter funcionário sem faturar, né? E a nossa política foi de resguardar os funcionários. Imediatamente a gente
o que a gente tinha em mãos antes do governo se posicionar era botar a galera de férias. Quem tinha direito a férias foi colocado a férias, quem não tinha a gente botou em banco de horas. Aí passou os 15 dias de férias, não, o governo ainda sem se posicionando, mas ainda as medidas engatinhando. A gente deu mais 15 dias de férias para quem podia dar e manteve quem estava em banco de horas. Aí veio a suspensão agora do contrato. Aí na suspensão de contrato, aí o governo realmente deu a mão, falou, ó, quer manter o emprego? Eu vou te ajudar. Né? Porque senão não tem como. O custo de uma academia, vamos botar aí que 70% dele é 60 a 70%. É fixo, cara. É inelástico. Então, eu fechado, eu aberto, o custo está lá. Né? Aluguel e folha a grande maioria desse custo. Né? E aí, manutenção. Você pega esses 3 pontos aí, são custos altíssimos. E aí a gente agora está utilizando do recurso suspensão para manter manutenção do emprego. A realidade é essa. Só que a gente não conseguiu manter 100%. Por quê? Porque você tem que projetar o seu fluxo de caixa e projetar a situação de retorno. E ao fazer isso, 6 meses para frente, você identifica que indivíduos que têm alguém em casa que tem risco não vão querer frequentar ambientes e aumentar o risco daqueles que estão em casa. Indivíduos que têm risco, eles mesmos não vão. Né? Então, por exemplo, eu pego a minha linha de clientes acima de 60 anos e já sei que eles não vão voltar. É fato. Eu pego bebês na natação, eu já sei que eles não vão voltar. É fato também. E aí, ali no meio, tem uma galera que provavelmente pode ter um fator de risco associado e aí não vai querer se arriscar. Então, a gente estimou um retorno onde a gente, no cenário otimista, a gente volta a operar com 50% da base de clientes que a gente parou. A gente tinha 5 mil clientes, cara, quando a gente parou. A gente vai voltar com 2.200, no máximo 2.500, que seria 50%. E aí muda tudo. Como que você mantém aí a equipe inteira sabendo que nos próximos, eu não sei ainda quanto tempo vai durar o lockdown, e sabendo que nos próximos meses, no retorno, o comportamento do consumidor vai ser extremamente diferente do que era. O novo normal que a gente está falando, né? O normal anterior acabou. E aí a gente teve que fazer alguns cortes, reduzir bastante horas de trabalho. O nosso foco foi reduzir horas de trabalho para que a gente mantenha, mesmo assim, o emprego. O cara vai ter redução do salário, mas consegue manter o emprego dele. Mas mesmo assim, a gente teve que fazer um corte. Mas o nosso corte ainda foi, cara, se foi 10% do total, foi muito. Ou seja, a gente está orgulhoso mesmo assim do quanto a gente conseguiu sustentar de pessoas. Por quê? Porque quem faz a Fibratec são os nossos funcionários, é o nosso time. E o cara, para chegar no nível que a gente quer, ele demora. É treinamento, é muito treinamento, a cultura tem que descer, isso demora. Até chegar em imagina novas contratações, até eu chegar a galera no nível de vários que já estão lá, eu ia gastar até muito mais. Tudo isso a gente botou na conta para a manutenção do emprego. Sendo que o nosso foco principal desde o início foi, vamos manter a equipe inteira. Quando a gente viu que não era uma coisa de um mês e meio, eram de 3, e aí voltando, estendendo mais 3 meses, a gente assustou. E aí foi onde a gente utilizou a suspensão e projetando o retorno gradual. Estima-se, eu estava olhando que o mercado americano já soltou um dado. O Trump está falando que vai abrir o mercado agora novamente, reabertura dos Estados Unidos daqui a 15 dias. A academia, por exemplo, lá vai ser uma das coisas que vai poder voltar imediatamente. E aí o mercado de academia nos Estados Unidos soltou um dado que eles estimam que vai demorar quase 3 anos para que o faturamento do mercado de academias nos Estados Unidos retorne ao faturamento de 2019. E nem é 100%, era 89%. Quer dizer, você vai demorar
quase 3 anos para voltar a 89% do que você faturou antes do corona vir. Você acha que essas empresas vão fazer? Todo mundo vai ter que readequar seus custos. Todo mundo vai ter que escalar esse crescimento novamente. É como se elas estivessem reabrindo. E é o pensamento que a gente está. Só que a gente está tentando fazer isso mantendo o máximo do time possível, para que esse time, junto com a gente, faça com que a gente consiga reconstruir essa Fibratec novamente no pós-coronavírus. Perfeito, não, bacana demais. Pô, muita informação mesmo, acho que foi bem massa essas informações que você trouxe. É bom tentar, lógico, dentro do possível, manter o time. Às vezes as pessoas não entendem essa situação, né? Tem hora que começa a esgoelar mesmo. Muita gente tenta manter, o que faz é porque realmente tem que ser feito, né? E o pós-crise, com certeza, questão de saúde e também monetária, né? A gente passa esse momento aí de fragilidade do pós-crise para os dois, então com certeza vai dificultar essa retomada e é ruim, né? Porque a gente vem, a Fibratec vem numa construção tão bacana, eu falo a gente, a sociedade como um todo, vem, as empresas em geral crescendo e aí vem um momento que fecha muita coisa, que tem que suspender muita gente, então é ruim, mas não adianta também ficar parado, lamentando, acho que a gente tem que trabalhar. Inclusive eu vejo a Fibratec tá com lives, treinos funcionais em casa, treinos de yoga, eu vi até empréstimo, né, de equipamentos, que eu achei muito bacana a ideia, um conceito muito legal e fico muito feliz de bater esse papo, acho que foi muito legal. Eu pude aprender muita coisa aqui te escutando, acho que a galera também tem muito a aprender. Eu queria que você deixasse pra gente um último conselho, Rogério, de um cara que já tem uma experiência bem bacana de mercado, vivência, já trabalhou em vários lugares, tem um negócio próspero, para quem está começando, como a gente e várias outras pessoas aí que estão aqui escutando. Cara, primeiro ponto aí que eu vejo tenha um propósito, né? Tenha um propósito. Não comece nada sem ter um propósito, sem ter um objetivo claro do porquê que você está começando aquilo. É esse porquê que vai acabar norteando você durante toda a jornada. É esse porquê que vai fazer você aguentar noites sem dormir, momentos onde você está pensando, pô, não vai, cara, não vai, não vão conseguir, né? Os momentos de dificuldade, porque a vida do empreendedor, principalmente no Brasil, ela é muito árdua, muito árdua. E aí a gente tem poucos momentos de felicidade comparado à magnitude dos momentos de, não vou falar tristeza, mas de ansiedade, de preocupação, né? Então, o que te faz nesse momento aguentar? Do seu propósito, do seu objetivo, por que você começou tudo aquilo. Então, cara, isso aí tem que estar na tua cabeça, tem que estar escrito no teu caderno, sua página lá dos sonhos. Quem acredita em projeção faz sua página dos sonhos, bota seus objetivos, mas esse propósito é o que te move, é o que vai mover você para passar pelas dificuldades. Segundo ponto, coragem, velho. E aí, né, parafraseando o Mário Sérgio Cortella, coragem não é a ausência do medo. O medo é essencial para que a gente sobreviva, né? A coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Perfeito. Então, o medo está ali, ele tem que estar, porque senão você vira um kamikaze, né? E não pode ser assim. Mas você tem que ter coragem para correr atrás do seu sonho, porque muita gente vai falar para você, isso não vai dar certo, você está viajando, isso é um sonho, esse menino é sonhador, né? Quantas vezes eu ouvi isso, né? Dentro da minha casa, o meu pai, que sempre foi um cara de apertar, né? Até o espaço ali, ele ainda tinha dúvidas se aquilo ali era de verdade ou não era. Então, você vê, se dentro, até às vezes de casa, tem pessoas que te amam, tem certeza absoluta. Meu pai, minha mãe, meu pai, as pessoas que mais me amam na vida, não querem meu mal de jeito nenhum. Mas ele tem seus conceitos, suas crenças, suas identidades, seus valores,
que foram construídos em outro momento, e aí não tem culpa de falar isso, mas você vai ouvir, às vezes de colegas, às vezes de cônjuges, namoradas, amigos, familiares. Isso é muito difícil, não vai por esse caminho, não, vai por esse outro caminho. E aí, cara, de novo, teu propósito, teus objetivos, teu sonho e a coragem de enfrentar aquele mar revolto que você sabe que vai vir. Só que isso também é seletivo. Esse mar revolto, são poucos que têm coragem de pular nele. Muitos vão correr. E aí, cara, se você foi com um propósito ali, pode ter certeza que em um momento você vai passar essa correnteza e a coisa vai melhorar para você. Então, acredite, né, nesse ponto. Eu acho que esses 2 pontos são iniciais, fundamentais para você começar e sustentar um negócio. Outro ponto, cara, estude muito. Planejamento, né? Eu fui aprender a ser gestor depois, eu sou educador físico. Eu fui aprender a ser gestor na porrada, né? Com o tempo. Todos nós somos educadores físicos na Fibratec. Todo mundo aqui se despiu de qualquer vaidade e foi encarar sala de aula, foi encarar cursos e mais cursos, né? Pós-graduações, MBAs e tal, livros e mais livros, para dar cara para bater, para aprender, sentar a bunda na cadeira e aprender novamente. Mentores, fundamental. A gente teve mentores, eu já falei aí, o Fio, o Luciano, que foram fundamentais para a gente. Então, são pessoas que onde você está enxergando um caminho cheio de curva, ele acha uma reta. E aí ele vai te dar a direção. Então, seja mentorado. Outra coisa, benchmarking. Encontre empresas ou pessoas, personalidades que fazem algo que você admira, né? E que te geram valor, trazem valor para você. E modelagem. Como que aquele cara faz aquilo, cara? Como que ele pensa? Qual que é o mindset dele? Quais são as estratégias que ele utiliza? Isso também ajuda muito no crescimento. Acho que é isso. E aí encarar. Se tem coragem, encara o dia a dia aí, encara todas as dificuldades que o nosso país enfrenta. Eu falo que o ambiente empreendedor no Brasil é um ambiente extremamente hostil, mas vai melhorar, eu tenho certeza absoluta que vai melhorar. Já estava começando a melhorar, e aí a gente vai dar um passo atrás aí, mas vai melhorar muito nos próximos 10 anos. Podem ter certeza que empreender no Brasil nos próximos 10 anos vai ser bem melhor do que foi até aqui. Isso aí é indiscutível. E outra coisa é não abrir mão do seu sonho, cara. Se você tem um objetivo, não deixa ninguém definir por você qual vai ser, com o que você vai trabalhar para o resto da tua vida, né? Isso é muito sério. O que você vai fazer é muito sério. Todo dia você tem que acordar com o mesmo tesão do primeiro dia. Você não pode deixar isso cair. Se está caindo, ou você definiu mal o seu propósito, ou alguma coisa está acontecendo ali que você tem que resolver para que você volte para o foco. Então é isso. Acho que essas são as dicas que eu tenho aí para quem está começando aí e incentivar. O Brasil precisa de empreendedores, precisa de pessoas para romper o status quo, para desafiar tudo que se fala. Ao mesmo tempo que é um país de dificuldades, é um país de oportunidades. Quanto mais difícil mais oportunidade tem. Olha o momento que a gente está vivendo. Quem enxergar a oportunidade e for atrás, for fazer, vai conseguir se dar bem também. Maneiraça a conversa, Rogério. Eu queria mais uma vez agradecer a participação. Foi muito bacana mesmo trocar essa ideia. Eu desejo muito sucesso a você, ao Grupo Fibratec. Essa retomada aí com certeza vai ser um caminho árduo, mas eu tenho certeza que vocês vão superar e daqui a uns anos aí vão estar cada vez maiores. Acho que a empresa tem uma missão interessante, uma missão que condiz com os valores até da própria sociedade. Então, brigadão pela oportunidade aí, muito bacana trocar essa ideia. Eu que agradeço, e só uma coisa que eu lembrei aqui, se vocês não forem sozinhos, escolhem muito bem o sócio de vocês. Eu tive a felicidade de escolher pessoas que me complementam,
né, que tem um cubo de habilidades e competências que complementam as minhas, e a gente consegue tirar, hoje mais do que nunca, a vaidade das discussões, e um potencializa muito o outro, e quando a gente está em sinergia, meu amigo, é difícil de segurar realmente. Então aí, o Eduardo, o Michel, o Hugo, o Lucas, aí, meus sócios, pessoas fantásticas que a gente agradece por ter encontrado nesse caminho aí. Fica então o último conselho do Rogério. A gente vai ficando por aqui, galera. Queria mandar também um abraço aí para os meninos da nossa página. O Vinícius, Miguel, Almir aqui que estão comigo. Eu acho que são muito importantes também, igual você falou aí do sócio. Muito bacana, são muito engrandecedores na minha trajetória, igual os seus sócios foram também aí para a Fibratec, para você. Então a gente vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado a todo mundo que escutou e um grande abraço.